Cuidados básicos. Ver fichas de tartarugas de água. A tartaruga de água é um animal de estimação muito habitual e comum, especialmente entre as crianças, uma vez que a popularidade destes répteis aumentou bastante durante os últimos anos. São muitos os motivos para ter uma tartaruga com pé, embora o fato de serem fáceis de cuidar faz com que muitos pais pensem nelas como uma ótima opção para o primeiro animal de estimação dos seus filhos. Por todos estes motivos decidimos falar dos cuidados das tartarugas de água. Também lhe pode interessar como cuidar de tartaruga de aquário. Aquário ou terrário da tartaruga de água. A tartaruga precisa de ter o seu próprio habitat ou um espaço, que pode ser um aquário ou um terrário. O habitat deverá cumprir com as seguintes exigências: uma piscina com profundidade suficiente para que possam nadar tranquilamente, sem chocar com a decoração que possa ter. Uma parte seca que esteja por cima da água na qual a tartaruga possa se secar e tomar sol, assim como descansar. O tamanho do terrário da tartaruga de água deve ser suficiente para que o animal tenha espaço para nadar. Devemos contar com um tamanho de pelo menos 3 ou 4 vezes o comprimento da própria tartaruga. Quanto maior for o espaço, melhor condição de vida terá. Além disso, para que a sua tartaruga não desenvolva nenhuma doença por falta de higiene, deve manter a água o mais limpa possível, esvaziando e enchendo o aquário todas as semanas. Também pode optar por adquirir um sistema de filtros na sua loja de animais para não ter que limpar a água. Pode adicionar elementos ao seu terrário como por exemplo palmeiras, castelos ou plantas de plástico e criar um ambiente original e único. A temperatura e a luz solar para a tartaruga de água. O ambiente da tartaruga é muito importante para que não fique doente. Para isso devemos ter em conta que a temperatura da água deve ser morna, entre uns 26 graus Celsius e 30 graus Celsius. E como referimos antes, na parte seca do aquário ou do terrário devem alcançar os raios de sol para que a tartaruga se possa secar e manter os seus ossos e carapaça saudáveis. É importante que a temperatura da água não varie muito com a temperatura do ambiente, uma vez que uma mudança brusca não é boa para a tartaruga. Sob qualquer circunstância devemos fazer com que suportem temperaturas inferiores a 5 graus ou superiores aos 40. Nem localizá-las em locais onde hajam correntes de ar. Devem receber luz solar. Se não encontrar uma boa posição para que o aquário receba luz solar, pode optar por comprar uma lâmpada que simula o efeito e que aponte para a sua pequena ilha ou parte seca do aquário. Alimentação das tartarugas de água. Poderá encontrar em qualquer loja de animais alimentação para tartarugas normal, suficiente para a sua dieta. Também pode variar a sua alimentação incorporando outros alimentos como peixe cru e com pouca gordura, vegetais, grilos, larvas e inclusive pequenos insetos. No caso de lhe querer dar de comer algum desses alimentos, pergunte primeiro a um especialista que lhe possa aconselhar. Se vir que aceita peixe cru mas que não se adapta à comida que pode encontrar à venda em lojas, misture ambas e tente que se habitue. Deverá alimentar as tartarugas de água dependendo da sua idade. Se tiver um tamanho pequeno, deverá alimentá-las uma vez por dia. Se pelo contrário for grande, deverá fazê-lo 3 vezes por semana, seguindo as indicações da embalagem do produto. Lembre-se que deverá tirar toda a comida que sobrar do terrário para evitar que fique sujo em excesso. Doenças mais comuns das tartarugas de água. Grande parte das doenças das tartarugas de água devem-se ao desconhecimento das suas necessidades básicas, como por exemplo fornecer luz solar no ambiente ou alimentação inadequada. No caso de uma tartaruga ficar doente e tiver outras no aquário, deverá separar a doente das restantes companheiras, pelo menos durante um mês ou até ver que esteja curada. Doenças das tartarugas. No caso da tartaruga ter alguma lesão na pele, vá ao veterinário para que este lhe recomende um creme para a curar. Normalmente são cremes com antibióticos solúveis na água que ajudam na curação e não fazem mal à tartaruga. Se tratarem de feridas, também deve tê-las dentro de casa para evitar que as moscas coloquem ovos nelas. Carapaça. O amolecimento da carapaça pode-se dever à falta de cálcio e luz. Às vezes também podem aparecer pequenas manchas na mesma. Recomendamos que aumente a exposição ao sol. Por outro lado, encontramos a descoloração da carapaça da tartaruga e as causas são a presença de cloro na água ou falta de vitamina. Por fim, se observarmos uma queimada branca em cima da carapaça, pode ser porque a sua tartaruga tenha fungos, por excesso de umidade ou falta de luz. Para o prevenir, adicione 1/4 de uma xícara de sal por cada 19 litros de água. E se a tartaruga já tiver fungos, compre um medicamento para fungos que poderá encontrar à venda em qualquer loja. Podem chegar a demorar quase um ano a curar. Olhos.
A infecção ocular também é um problema comum nas tartarugas. Vê-se que tem os olhos fechados por longos períodos de tempo. A origem é a falta de vitamina ou a pouca higiene no ambiente. Neste caso, adicione vitaminas à sua dieta. Respiratório. Se observarmos que a tartaruga secreta mucosidades do nariz, respira com a boca aberta e tem pouca atividade, devemos mover o seu terrário para um sítio sem correntes e aumentar a temperatura para os 25 graus Celsius. Digestão. A prisão de ventre da tartaruga deve-se à alimentação que lhe dermos. Se tiver falta de vitaminas e fibra, será propensa a este problema. Coloque-a em um recipiente com água morna e modifique a sua dieta. A diarreia é favorecida pelo excesso de fruta, alface ou comer um alimento em mau estado. Oferecer-lhe alimentos menos hidratados e higienizar a água são possíveis soluções. Ansiedade ou estresse. Se observar inquietação no seu comportante, mude-a para uma zona mais tranquila para que o seu sistema imunitário não seja afetado. Retenção de ovos. Acontece quando se rompem no interior da tartaruga e as causas são falta de vitaminas ou carências alimentares, idade avançada, etc. Neste caso deverá consultar um especialista rapidamente, pois a tartaruga pode morrer. Prolapso. Chama-se assim o fato do aparelho reprodutor sair do seu sítio. Geralmente volta para o seu sítio sozinho ou com ajuda. Mas se o prolapso for consequência de uma mordida ou de se ter rasgado, pode-se ter que amputar. Leia também o nosso artigo sobre como cuidar de uma tartaruga de aquário. Se você adotou recentemente uma tartaruga e ainda não encontrou um nome ideal para ela, veja a nossa lista de nomes para tartarugas. Se deseja ler mais artigos parecidos a cuidados das tartarugas de água, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de cuidados básicos.